Olá, meus queridos, aqui é Vanessa Rosseto. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da família e da ancestralidade e como determinados comportamentos da nossa vida estão associados com essas questões. Bem-vindos! Vocês estão no canal Multiverso. Eu sou. Bom, durante as últimas semanas não fiz vídeos, não escrevi texto no Facebook, tenho ficado bem introvertida. Mas tudo isso está ligado ao nosso momento presente, né? Toda essa questão da pandemia que ainda está bem forte e do isolamento social, ele me fez pegar nesses momentos de trabalho interno, né? É voltar para dentro de si mesma e ver tudo que precisa ser trabalhado. E olha, é coisa para se trabalhar. E eu tenho sentido isso reverberar bem forte em mim, mas é necessário, assim, mesmo nós que somos terapeutas, a gente deve passar por esse momento, né, de rever as nossas sombras, né, porque nem tudo é luminoso. Muitas vezes a gente quer dar aquela aparência de que é luminosa sempre, mas não é. E eu venho aqui de coração aberto dizer, né, que durante essas semanas, né, eu passei por esse período de sombras, algumas vezes bem difíceis, outras vezes mais suaves, né. Tive bastante ajuda, né, dos irmãos de luz. Em especial agora tenho trabalhado em meditações, reflexões com cristais etéricos. Mais adiante vou fazer uns vídeos falando sobre isso, como tem sido essas impressões, e me ajudou bastante assim a me estabilizar melhor, por mais que eu me conecte a uma egrégora muito grande, né? Tem essa questão interna, né, que só a gente sabe, né, que deve ser trabalhado assim, né? A gente é como se fosse uma joia bruta, um cristal bruto que ele precisa ser lapidado, né? E essa lapidação é interna, ninguém vai fazer pela gente. Bom, mas hoje eu senti a intuição, né? Senti o eu cósmico falando comigo, dizendo para falar um pouco sobre a questão da família e da ancestralidade, né? A família, né? Que é o nosso alicerce, a nossa base, as nossas raízes, né? Nossos antepassados, e que muitas características que a gente tem estão relacionadas com a nossa família, né? Características que podem vir do nosso DNA, né? Da nossa herança, né? Que nós herdamos através dos laços de sangue, mas que também podem vir através do convívio, né? Familiar, né? No caso de pessoas que são adotadas ou que não vivem com a sua família biológica, isso também é presente, né? E no caso dessas pessoas, isso é mais, às vezes, difícil de se lidar, porque além de ela ter aquela característica dos ancestrais, né, da família que muitas vezes ela nunca conviveu, ou conviveu bem pouco, né, ela também tem essa característica da família que ela vive. Então é muito mais complexo, né, mas tudo isso deve ser trabalhado, né, e eu penso assim, né, eu fico refletindo antes, faço um roteirinho do vídeo, né, pra tentar ser mais clara, né. E aí eu pensei na seguinte comparação, que é como se a gente carregasse, né, uma mochila nas costas, uma bolsa, o que quer que seja. Mas digamos que seja uma mochila nas costas. E essa mochila, ela traz toda essa herança, né, que a gente tem da nossa família. E muitas vezes essa mochila tá bem pesada, né. E às vezes dificulta essa nossa caminhada. E aí é um momento que a gente deve parar, sentar no meio do caminho, né? Para, senta, abre a mochila e olha. Bom, o que tem aqui? Ah, tem isso. Ah, tem aquilo. Ah, isso me serve para minha caminhada. Isso aqui não me serve mais. Então, o que eu quero dizer com isso? São determinadas características que nós temos, que nós sentimos que são herdadas dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Ah, o meu pai sempre foi uma pessoa
muito rígida, né? Muito exigente. É o meu pai mesmo, né? Que está no outro plano agora. E aí eu carrego essa característica de ser muito rígida, muito exigente comigo. Então eu vejo, será que eu preciso ser tão exigente assim? Será que eu preciso carregar isso? Ou eu posso simplesmente dizer, não, eu não preciso mais disso. Mas dizer que não preciso é uma coisa, agora você tirar aquela carga é outra, né? Todo esse trabalho, né? Muitas vezes você tira e aquela carga volta de novo para sua mochila. Então é um trabalho contínuo. Mas você refletir, ver que características que você tem, que coisas que tem na sua mochila. E aí o que não te serve, você tem que tirar, né? Você tem que tirar dessa sua mochila para que ela fique mais leve, para que você possa ter essa caminhada mais leve. E além disso, para que você possa colocar outras coisas nessa mochila, outras características que às vezes ninguém da sua família teve, e que você de repente vai vir com essa nova característica, que nessa mochila familiar vai ficar para o próximo, né? São determinadas características que são harmônicas, que são legais, que você quer, né, manter, que você quer deixar, né, essa sua história, né? Eu, por exemplo, no caso da minha família, eu fui a primeira pessoa de todas as gerações do lado do pai e da mãe que entrei numa faculdade pública, né? E isso para nós, né, na década de 90 era uma coisa impensável. Não, só filhinho de papai, playboy, que entra na Unicamp em São Paulo. Mas aí eu fui lá, estudei, fiz cursinho, né, com a renda que eu tinha do trabalho, trabalhei no McDonald's, minha mãe me ajudava. E era tudo muito difícil, consegui entrar na Unicamp. Depois, uns anos depois, né, consegui um bom emprego. E é isso, e aí eu rompi com aquela questão, né, de que, pobre não entra em universidade pública, né, naquele momento isso foi um rompimento, assim, talvez de séculos, né, de não ter um acesso a uma educação de qualidade, isso é muito significativo. Depois de mim, vieram outras pessoas da família, né, que hoje fazem faculdade, né, que também estão nesse caminho da educação. E isso é só um exemplo, né, de como a gente pode romper determinadas características. Eu tive contatos com pessoas, estudantes de medicina, que muitas vezes eles não queriam fazer aquilo, que eles estavam fazendo aquilo porque o avô dele era médico, o pai era e ele tinha que ser, e às vezes o cara não conseguia nem chegar perto das pessoas, ele nem gostava daquilo, dava para sentir. Então, é romper determinados padrões que não te servem e é buscar essa autenticidade, buscar quem você é, né? Então, todo esse trabalho de reconhecimento, né, do que é da sua família, do que está sendo herdado, do que está sendo carregado, do que vai ser útil para você e do que não vai ser, né? Então, todo esse trabalho de reflexão. E aí, a gente pensa, né, que nessa nossa nova era, né, toda essa questão da família é importante, né, e tudo, o povo brasileiro, ele é um povo característico da miscigenação, nós somos todos misturados, nós temos várias etnias, né, e que isso deve ser valorizado, né, indo para essa questão da ancestralidade. E o que eu sinto, assim, que a gente está nesse período de transição e que nessa nova era, determinadas atitudes, né, como o racismo, o preconceito de gênero, o preconceito social, qualquer forma de preconceito, ela não tem espaço, ela não tem cabimento nessa nova era. E que isso deve ser combatido veementemente, tanto em termos de sociedade quanto em termos internos, né? Porque a gente às vezes tem determinadas características que a gente não diz para ninguém, né? Às vezes a pessoa é racista e ela não reconhece que é, mas lá no fundo ela tem determinadas características, então é trabalhar esse processo interno e ver que todos nós somos seres divinos, né? Que nós simplesmente temos cores, gostamos de pessoas do mesmo sexo ou diferente, temos determinadas características, mas que isso é como se fosse um jardim, isso que embeleza esse nosso jardim, né? Desse planeta, né? Toda essa diversidade, essa heterogeneidade do ser humano, né? Eu sei que, por exemplo, me conecto, né, com
egrégoras, né, extraterrestres, e muitas vezes para eles é muito estranho, assim, como o ser humano ele é tão diverso, e às vezes até diverso dentro de si, né, como a gente é capaz de fazer coisas maravilhosas, né, reverberar um amor imenso, mas ao mesmo tempo como a gente é capaz de tantas crueldades. Então essa oscilação, assim, do ser humano é uma coisa muito estranha, né, para essas consciências extraterrestres. E isso deve ser trabalhado em nós, né? Que a gente possa acolher a toda essa diferença, né? E aí eu entro, né, nessa questão, nessa nova era, nesse período de transição, é um período que tem que ser trabalhado diferentes curas. E uma dessas curas, ela está relacionada à nossa família, à nossa ancestralidade. E aí a gente tem as mandalas, né? As mandalas intuitivas, né? Eu fiz um vídeo da mandala do Ho Oponopono, mostrando como me ajudou, né, a desenhar aquela mandala. E o que eu digo para vocês é que as mandalas, né, quando eu desenho as mandalas, eu não sei desenhar bem, né? Vou mostrar para vocês aqui a próxima mandala. E na verdade eu sinto que não é esse o propósito. O propósito é utilizar essas mandalas para o autoconhecimento, né? Esse é o propósito principal. Se você souber desenhar, melhor ainda, mas se não souber, não tem problema. E aí eu vou mostrar aqui a minha mandala, né? Porque eu faço desenhos, depois coloco no meu caderno intuitivo. Essa mandala aqui que eu desenhei pensando na família e na ancestralidade. Eu fiz essa mandala junto com a minha irmã, Denise, minha amada, e a minha sobrinha Thaís, que eu amo muito, né? Amo todas. E junto com essas minhas amadas, a gente fez essa mandala. Eu dei tipo uma mini oficina como faz mandala, mas hoje eu nem vou falar como é que faz, né? Porque a técnica tem pessoas muito mais experientes que eu para falar sobre isso. Então aí eu fiz 4 círculos, né? Um dentro do outro, e aí em cada círculo eu pensei, né, que esse círculo central seria referente a mim. Então me desenhei como uma florzinha branca com 5 pétalas. Desenhei a questão da família, do meu esposo, dos meus pais, dos meus irmãos, sobrinhas. Desenhei a questão dos meus parentes, como se fosse, aqui ficou parecendo, são corações, né, mas ficaram parecendo pétalas. Então desenhei isso e desenhei assim, é como se esses corações reverberassem. Então todo esse amor que eu sinto pela família reverberasse para os parentes. E aí desenhei a questão dos ancestrais. Desenhei a minha descendência italiana, desenhei como se fosse, não sei, me veio à cabeça uma onda, né? Me veio bastante a questão do navio, né? Talvez coisas tenham acontecido durante a travessia deles imigrantes. Desenhei a minha descendência indígena, né? Que é como se fosse uma peninha, uma folhinha verde. E desenhei a minha herança africana, que foi esse tridente aqui. E aí desenhei tudo isso sendo trabalhado e curado por essas borboletas, né, de cor violeta, né? Então elas trabalhando toda essa questão da herança da ancestralidade. E aí o que eu senti assim, quando eu desenhei, né, depois que eu desenhei eu medito, e aí que esse tridente aqui, ele tava me incomodando. Mas é o que? Ah, Vanessa, você não aceita a sua etnia africana? Não, eu senti que era mais profundo ainda. E aí fiquei meditando. E aí nisso tive uma visão, né? Eu tenho aquela visão interior. Tive uma visão em que estava um homem jovem, africano, né? Me vinha como uma essência de um guerreiro, né? Talvez por isso o tridente, né? De um guerreiro. E aí ele estava colocando os pés assim sobre outros irmãos africanos. Então era como se ele estivesse subjugando aqueles irmãos. E aquilo me reverberou bem forte, assim. E aí eu senti que depois, no momento, né, talvez ele tivesse sido aqueles africanos que escravizavam outros irmãos e depois levavam, né, vendiam para os portugueses e depois eram trazidos para cá. Ou que ele tivesse morado e fizesse parte, sei lá, um capitão do mato. Não me foi dada a evidência para isso. Mas ver essa questão dele humilhando os irmãos. E aquilo, em algum momento, né, da vida dele, não sei se é ao final da vida ou depois que ele fez a passagem,
aquilo reverberava como uma culpa muito forte dele ter humilhado os próprios irmãos. E aí quando eu vi aquela cena, o que eu senti? Não, eu acolho você dentro da minha família e eu o perdoo. Eu, em nome desses irmãos que você humilhou, eu o perdoo. E aí trabalhei a questão do Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E aquilo foi muito forte, assim, porque é como se tivesse um pedacinho lá da alma dele lá, vivendo naquele tempo, ainda tivesse preso ali. E nesse processo, isso foi libertado. Eu não sei como funciona isso, mas é como se essa parte dele ainda tivesse presa lá, e nesse processo de cura, de eu reconhecer a essência dele, isso fosse libertado, né? Então foi muito forte, muito intenso. A minha irmã, ela também sentiu alguma coisa incômoda com relação à parte africana e uma parte masculina, né? Então não foi à toa, né? Ela também é bem intuitiva. E aí foi essa cena que eu vi, né? Acolhendo esse irmão. E aí pensar quanto de nós, né, temos na nossa ancestralidade, né? O Brasil, né, que foi feito da população indígena dizimada, morta, né? Famílias inteiras, aldeias inteiras, né? Todo esse processo de cura que deve ser trabalhado, né? Em trabalho de cura da paisagem que eu faço, sinto muito essa questão, né, desse sofrimento, assim, dessa energia de sofrimento indígena ainda reverberar tão forte. Então isso precisa muito ser trabalhado, precisa muito ser trabalhada essa questão da cura africana e de todo esse trabalho de valorização dessa nossa essência africana e indígena. Precisa muito ser trabalhada essa questão dos imigrantes, né? Porque, sei lá, meus parentes quando vieram lá da Itália, eles vieram passando fome, passando necessidade, eles não vieram para cá à toa. Então, né, foi tudo um ambiente muito desarmônico. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, tudo isso precisa ser integrado, né? E cada um de nós com a nossa história, né, tem essa oportunidade de trabalhar nesses processos de cura que são internos e que podem reverberar na nossa família e até nos ancestrais, porque a energia, para a energia, como eu disse, ela não tem tempo, não tem espaço. Para a energia, para o eu cósmico, ele pode permear por tudo isso, não são barreiras para ele. Então, é essa a dica que eu dou. Olhar para a sua história, da sua família, dos seus ancestrais, ver o que tem na sua bolsa, o que é importante para você, o que não é mais, e se integrar cada vez mais. Um grande beijo.